Olá pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma videoaula. Essa nossa videoaula de hoje é de geografia e nós estamos aprendendo um pouco sobre a água. Nós aprendemos que a água é um recurso muito importante para nós seres vivos, os humanos, os animais e as plantas. Por quê? Porque nós nos hidratamos com a água. Nós higienizamos o nosso corpo com a água, preparamos os nossos alimentos, cultivamos os nossos alimentos. Da mesma forma, os animais precisam da água para se hidratar, as plantas precisam da água para se desenvolver. E nós precisamos ter cuidado ao uso dessa água, né? Nós aprendemos na aula passada a importância da água no meio ambiente. Nós aprendemos o ciclo da água, né? Que a água ela evapora em pequenas partículas de água e forma-se uma nuvem. Quando a nuvem está carregada, aí acontecem as precipitações, a chuva, a água cai novamente no solo, nos rios, mares, lagoas, e aí começa todo aquele ciclo novamente de evaporação, de condensação, de precipitação, e aí nós temos esse ciclo natural da natureza, né, que é o ciclo da água. Hoje eu quero que vocês peguem o nosso livro de geografia e abram na página 98, que nós vamos aprender um pouco sobre o abastecimento da água. Como que a água chega até as nossas casas, para que a gente possa realizar todas essas atividades que eu falei. Fazer higiene da nossa casa, higiene do nosso corpo, né? E olha só, na página 98 ela traz um texto explicativo de como que isso acontece. Então peguem aí o livro e acompanhem com a tia. Abastecimento da água. A água é fundamental para a nossa vida. Todo mundo sabe disso, que a gente não pode viver sem a água. O sistema de distribuição de água é chamado de rede geral. Não é em todas as moradias que a água chega até as torneiras através da rede geral. Existem pessoas, tanto nos espaços urbanos como nos rurais, que têm dificuldade para conseguir água. Nos espaços urbanos, existe tanta gente que a água não dá para todo mundo. E isso provoca problemas de racionamento de água. Além disso, problemas como enchentes e alagamentos também são comuns. Nos espaços rurais, há poucas redes gerais, o que dificulta a chegada da água às moradias das pessoas. Aí a gente tem um gráfico, né? Pelo gráfico a seguir, podemos identificar que existe poucas redes gerais no espaço rural. Eu vou mostrar para vocês o gráfico. Nós temos aqui um gráfico, diz assim, ó, fontes de abastecimento de água no Brasil. Então a gente pode observar que o maior índice de rede é na área urbana e pouco na área rural, né? Então na área rural já tem essa dificuldade de ter água. A água no espaço urbano chega até a maioria das casas por conta da rede geral. No espaço rural é diferente. A água é encontrada em açudes, poços ou chega por meio de irrigação, né? Então a gente já viu aí uma certa dificuldade. Aqui na cidade existe uma grande quantidade de pessoas, grande quantidade de moradia e acaba dificultando para que a rede distribua bastante água. Há momentos que vai faltar água, há momentos que vamos ter que racionar água para que todos sejam beneficiados. Para isso a gente precisa economizar água na nossa casa, né? Para que não falte na casa do outro.
E a gente viu a grande dificuldade na área rural. A área rural já é seca, né? Não tem essa rede de abastecimento. Lá, a maioria das vezes, a água é de rio, de poços ou de carro-pipa. Às vezes as pessoas têm que caminhar muitos quilômetros para pegar água. Aí agora a gente vai aprender o abastecimento de água em nossas casas, tá? O ser humano, como todos os seres vivos, necessita de água para viver. A água que bebemos deve ser tratada de forma a retirar as impurezas e matar os micro-organismos. Nós aprendemos três regrinhas básicas que a água tem que ter para que a gente possa beber. Primeiro, a água, para ser potável, ela precisa ter. Não pode ter cheiro, nem gosto e nem cor. Nós aprendemos isso. Então, ela tem que estar incolor, inodora e insípida. Então, ela tem que ter essas três regrinhas para que a água seja potável para o nosso consumo. A água própria para beber nós chamamos de água potável, que foi o que eu acabei de falar. Ela não tem cor, é incolor, ela não tem cheiro, é inodora e ela não tem gosto, é insípida. A água retirada do rio é tratada antes de ser levada para a população. Existem estações de tratamento que são próprias para filtrar a água. Na estação de tratamento, a água é puxada da barragem dos rios por uma bomba até chegar ao local de tratamento. A gente já viu essa usina de tratamento da água lá no vídeo aula de ciências, tá? Então, daí ela vai para tanques, onde recebe tratamentos químicos para desinfectação e depois vai para a caixa d'água e para nossas casas. Então, essa água, quando ela sai do rio, ela é captada e ela vai passando em vários tanques de tratamento, até que ela esteja potável e própria para o nosso consumo. Em nossa casa, temos o banho, onde se encontra o chuveiro, o banheiro, onde se encontra o chuveiro, a pia, a bacia sanitária. Quando usamos esses equipamentos, a água servida segue por meio de cano até a caixa indispensa, que fica na rua. Encontra-se com a água servida de outras casas e serve para uma lagoa de tratamento. Possivelmente é lançada ao rio. Nesse trajeto até as casas, a água pode ser suja novamente. Por esse motivo, antes de utilizar água para beber, é importante que a gente filtre ou ferva essa água. Então, nós aprendemos que a água ela tem que estar potável, limpa, sem gosto e sem cheiro. Então, nós temos que ter cuidado, né, na nossa casa com a economia de água e também devemos ter cuidado com essa água quando vamos consumir. Filtrar é importante, ferver, nunca consumir a água do jeito que ela vem, abrir a torneira e tomar essa água, porque mesmo ela passando pela usina de tratamento, pode-se ainda se contaminar. Então, nós vamos realizar a atividade da página 100 e 101. Então, nós vamos pegar todas as informações que nós aprendemos agora sobre o abastecimento da água e responder as questões. O que é rede geral? Nós aprendemos que a rede geral, lá no nosso livro, no texto, né, diz que é o sistema de distribuição de água que é chamado de rede geral. Como é que a água chega até a nossa casa? Existe dificuldade em conseguir água? Se existe, o porquê, né? Você acha que todas as pessoas têm acesso à rede de água? Porque a água que bebemos deve ser tratada. Nós aprendemos que nós precisamos beber água potável. Por isso que ela deve ser tratada.
Que não me recebe a água própria para beber? Né? Então, nós vamos fazer um resumo daquilo que nós aprendemos sobre a água, respondendo às atividades do nosso livro. Então, vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, respondendo às nossas atividades. Tá, pessoal? Até a próxima videoaula.